Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, cumprindo seu papel de entidade de classe de utilidade pública, vem novamente realizar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Valinhos. Esta associação é uma entidade de classe fundada em 25 de 11 de 1987, fruto da união de um grupo de profissionais que desejavam contribuir para o desenvolvimento equilibrado e para a prática profissional de qualidade no município. Declarada de utilidade pública em 1993, vem cumprindo o seu papel e tem estado sempre presente nas discussões de questões importantes para o desenvolvimento do município e bem-estar de seus habitantes. Já uma tradição nas eleições municipais de Valinhos, a abertura deste espaço democrático para que os candidatos apresentem suas propostas e ideias tem sido realizado desde a eleição de 2010. As entrevistas, antes realizadas em nosso auditório e abertas ao público em geral, por imposição dos protocolos de saúde em função da pandemia de Covid-19, este ano foram movidas para o espaço virtual, sendo disponibilizadas em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no nosso site. Com o objetivo de garantir igualdade de condições a todos os candidatos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos adotou o formato de entrevistas individuais, online, gravadas na semana de 19 a 23 de outubro, com as mesmas perguntas a todos os candidatos e publicação simultânea em 26 de outubro. Assim, hoje recebemos para apresentar seu programa, suas ideias e responder às perguntas da associação, o senhor Tiago Henrique Maia Sorato, Tiago do PT, candidato a prefeito de Valinhos pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Boa tarde, senhor Tiago. Agradecemos a sua disponibilidade em participar dessa entrevista. Inicialmente, o senhor tem 15 minutos para se apresentar e falar um pouco sobre o seu programa de governo. E logo em seguida serão feitas 5 perguntas com tempo de resposta de 3 minutos para cada pergunta. Em restando tempo, poderão ser feitas perguntas adicionais. O tempo é seu. Boa tarde, Fernando. É um prazer enorme, né, conversar com vocês. Primeiro eu gostaria de enaltecer esse papel que a associação tem cumprido, né, ao longo, desde sua fundação, de conversar, de dialogar, principalmente nesses momentos de disputa eleitoral, em que, assim, pela nossa estrutura, né, nós não temos grandes espaços de debate político, tanto pela mídia regional, enfim, até pela mídia local, pela forma que Valinhos ela acaba se organizando, né? Então, até mesmo a precariedade, principalmente nesse ano de 2020, com a pandemia da Covid, né? Nós provavelmente não conseguiremos debater, então esse espaço aqui é fundamental. E eu gostaria primeiro de enaltecer o papel da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, porque apresentando agora nosso plano de governo, né, nesses 15 minutos que eu tenho, eu preciso enaltecer o papel que vocês desempenharam durante as discussões do plano diretor. Os estudos técnicos que vocês forneceram para a prefeitura e que lamentavelmente foram ignorados pela empresa GeoBrasilis, né, eles nos subsidiam aqui no Partido dos Trabalhadores a formular nossas políticas públicas, né? E também, como nós falamos em participação popular, como o grande eixo do nosso programa político para Valinhos, que se chama Vozes da Revolução, e eu vou dar significado à palavra revolução na minha fala, é a participação popular. A participação popular de forma ampla e restrita, né? Não da forma que tem sido conduzida hoje, que é um erro, aliás, né, da Prefeitura Municipal, porque ela não compreende a lei. Nas audiências do plano diretor isso ficou muito claro, e na conduta de membros do governo, né, no caso o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, que foi às redes sociais ironizar a participação popular de determinados grupos, falando de CNPJ, lamentavelmente ele é bacharel em direito, assim como eu, ele não conhece a hermenêutica, ele não sabe que a participação popular não requer CNPJ, ela não requer nada disso. A participação popular é ampla e restrita. A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos tem que ter o seu espaço dentro das discussões de governo, assim como todas as entidades de classe e cidadãos sozinhos, né?
Eles não precisam estar organizados no CNPJ para poder participar, porque o que nós falamos é o seguinte, nós falamos em emancipação popular, né? Que tipo de sujeito político nós queremos buscar na cidade? A gente quer buscar sujeito político autônomo. A nossa população é capaz de dar resposta para todos os problemas da cidade, porque ela vive esses problemas, né? Ela vive esses problemas e, obviamente, se a gente transforma essa cidade numa grande tribuna de participação popular, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, estabelecendo ponte, né, entre o Partido dos Trabalhadores e uma entidade de classe para dialogar sobre a política local, para dialogar sobre o plano de governo, né? Se a gente transformar isso na cidade com ocupação do espaço público, com audiências descentralizadas nos bairros, a gente vai conseguir revolucionar. Então, pegando o gancho agora para falar do nosso plano de governo, né? Via de regra, perguntam para eu falar de mim, né? Eu fico... Assim, eu acho que essa pergunta, Fernando, e você não fez ela, né? Então já um primeiro elogio, o segundo elogio, aliás, porque quem é Thiago não é relevante. O que é relevante é o projeto do Partido dos Trabalhadores formulado por muitas pessoas, né? E que nós entregamos, e que, modéstia à parte, é o melhor projeto construído, se os eleitores compararem lá no site de divulga do TSE, eles vão ver qual é que aborda todos os temas da cidade em profundidade, com política pública, com concretude, e que também não é um plano inflexível, porque se a gente prevê a participação popular, desse diálogo aqui contigo, Fernando, a gente pode eventualmente avaliar que algo que nós projetamos lá não é o ideal para a sociedade. Até porque nós nos opomos fortemente a essa política personalista, né? Eu vir aqui numa entrevista ficar enaltecendo a minha personalidade como se eu tivesse o condão, como se uma pessoa tivesse o condão de dar respostas para todos os problemas da sociedade. Isso não existe. Isso não existe, nós nos opomos radicalmente a isso. Então, o nosso plano de governo ele tem esse primeiro marco ideológico, né? Se opor ao personalismo tão tradicional no município de Valinhos. O personalismo na política nos levou a uma situação extremamente caótica, né? Que é a situação que nós vivemos hoje, uma cidade praticamente colapsada, né? Com pessoas passando por extrema dificuldade, com o nosso setor produtivo, né, local passando por extrema dificuldade, as indústrias mudando para a cidade vizinha, os pequenos comerciantes passando por extrema dificuldade por ausência de projeto econômico vindo da Prefeitura Municipal e dos nossos vereadores. Não houve interlocução durante todo esse período e, obviamente, isso tem reflexos na população que ficou desempregada. Nós temos uma grande massa de desempregados hoje passando por extrema dificuldade na cidade, né? E nós temos uma classe de empresários que também está passando por extrema dificuldade. Esses empresários aqui de Valinhos são os que empregam, de verdade, né? A gente tem uma falsa ideia de que são as grandes empresas multinacionais que geram emprego. Não são. Não são. Qualquer economista que não seja ortodoxo, porque os economistas ortodoxos seguem aquela mesma lógica há 3 séculos e não conseguem sair daquilo, e nós, do Partido dos Trabalhadores, somos totalmente heterodoxos nas questões econômicas, né? Vou falar disso mais à frente. Eles apontam que são esses grandes industriais que geram emprego e não são. Não são. No século XXI, no ano de 2020, que, principalmente com o processo de desindustrialização que passa o nosso país, que é uma realidade, inclusive, do Ocidente, né? Quem gera emprego hoje é o comerciante, é o setor de serviços na cidade. São esses os grandes empregadores e que ficaram à própria sorte durante esse período de pandemia. Então, falando do nosso plano de governo, nós estávamos num processo de formulação que vinha desde 2016. O Partido dos Trabalhadores de Valinhos ele sempre disputou as eleições municipais. Em 2016, nós cometemos um erro. Nós cometemos um erro em não disputar, porque o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do Brasil, a maior escola de política pública do Brasil, que tem a nossa Fundação Perseu Abramo, que é obrigatória pela legislação eleitoral, é o partido que tem a fundação mais bem estruturada e mais bem gerida
que nos fornece tantos cursos de formação política em amplitude, abordando todos os aspectos da vida na cidade, todos os aspectos da administração pública. Esse ano, por exemplo, todos os nossos candidatos a vereador passaram por uma jornada nacional de formação. Nenhum outro partido fornece isso para seus candidatos. Eu diria que, em verdade, o Partido dos Trabalhadores é o único partido político do Brasil, né? Para não ser injusto, o Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido, uma dissidência do PT, fundado em 2004, ele também tem lá a sua fundação e está construindo a sua história de forma muito semelhante nesses aspectos programáticos, né? Lógico, com divergências, mas de formulação política e de formação política para seus filiados. O resto dos partidos se comporta como legenda. Dito isso, né, nesse processo de 4 anos para cá, em que a gente errou, entrou numa coligação que não representava em absolutamente nada os valores que a gente pensa, que nós acreditamos, os valores que nós assinamos quando nos filiamos ao Partido dos Trabalhadores, de discussão, né, contra o personalismo, enfim, contra esses projetos conservadores e que não possuem condão nenhum de transformar a nossa cidade, nós chegamos à conclusão que nós temos um dever histórico. Nós temos que disputar o município de Valinhos e apresentar um grande projeto para a cidade e utilizar a eleição municipal como uma grande tribuna. Razão pela qual eu afirmo com absoluta clareza que é importante ganhar a eleição? Disputaremos para vencer? Sim. Estamos disputando para vencer as eleições municipais. Se não vencermos, no dia 16 de novembro estaremos fazendo política, porque política não pode se fazer apenas em ano eleitoral, apenas visando o cargo e apenas na institucionalidade. A política fora da institucionalidade é mais importante do que a política institucional, certo? Aí formulamos o nosso plano de governo. Porém, chegamos em 2020 e veio a pandemia da Covid-19, certo? Nós tivemos que fazer uma revisão completa daquilo que a gente imaginava, porque o mundo mudou. O mundo mudou, né? Então, aqueles planos cheios de propostas, vamos construir isso, construir aquilo, eles já não servem mais. Eles já são planos fora do nosso tempo. São planos anacrônicos. Então, a gente fez uma revisão e construiu o nosso plano de governo em 2 partes. O primeiro, a partir do diagnóstico da sociedade econômico-social de uma crise que foi acentuada pela Covid, porque a crise valinhense ela é anterior à Covid. A crise valinhense tem 3 décadas e todos os grupos políticos da cidade, com exceção do Partido dos Trabalhadores, que nunca foi governo e também nunca fez acordos políticos com esses grupos, têm parcela de responsabilidade na situação em que nós nos encontramos. Eles têm uma parcela importantíssima de responsabilidade nisso, pois não apresentaram propostas, não apresentaram nada concreto e não fizeram diálogo com a população. Diálogo com a população não é uma realidade do município de Valinhos. Aqui em Valinhos, o debate político ele é quase sempre interditado. Isso a gente vê até agora na campanha eleitoral, onde um candidato tenta impugnar todas as outras. São meus adversários. Mas impugnar, buscar tutela judicial, é inadmissível isso. Eu não quero impugnar ninguém, eu quero debater política com os outros candidatos. Nós temos uma eleição peculiar, são 11 candidaturas, 11 pessoas diferentes com seus vices, 11 projetos. Isso é riquíssimo para a cidade, esse debate. E quem faz a interdição do debate político definitivamente não está preparado para conduzir uma cidade. Principalmente quando a gente fala em participação popular, porque se ela tenta vetar outras candidaturas, imagina a participação popular. Então nós fizemos nossa primeira etapa, que é o plano emergencial, com medidas concretas para 2021. Essas medidas são medidas de emergência, voltadas principalmente para 3 aspectos. Primeiro, a revolução. E o que é a revolução? A revolução da administração pública, a forma que ela se organiza. A administração pública valinhense é uma administração pública obsoleta, antiga, um modelo antigo, é aquele modelo de Estado herdado, de Dom João VI, nada mudou em 124 anos de história. Ela é estritamente burocrática, voltada para dentro de sua própria burocracia, não há espaço de participação popular e por não haver espaço de participação popular, ela não consegue dar respostas
para graves problemas sociais, como a Covid-19. Né? Ela não conseguiu dar. Então, a gente prevê, com essa revolução e essa disputa conceitual de como a organização, de como a administração pública deve se organizar, inclusive suas secretarias, e inclusive, tenho que dizer isso, o nosso plano de governo é o único que prevê uma função para o vice, meu vice, Vitor Lorim. Né? Via de regra, a figura do vice serve para quê? Para assumir quando o prefeito sai da cidade ou para aparecer em foto. Na nossa estrutura administrativa, o vice vai cumprir uma função, porque tem que cumprir, tem alta remuneração e não pode ficar ali apenas esperando uma oportunidade para aparecer em foto. Tem que cumprir. Tem que cumprir. O modelo de gestão pública tem que ter uma função para o vice. As secretarias que são voltadas hoje para dentro de sua própria burocracia, são 15 secretarias e tem ali secretarias redundantes. A secretaria mais bem estruturada, que é a Secretaria de Assuntos Institucionais, Assuntos Jurídicos Institucionais, ela será revertida. Nós não precisamos de uma secretaria estritamente burocrática e que tem os maiores salários, a maior estrutura para executar IPTU de pessoas pobres. Nós precisamos de uma Secretaria de Justiça e Promoção de Direitos Humanos. E todas as nossas secretarias, elas atendem uma lógica de transversalidade. Não existe secretaria autônoma numa administração pública. As secretarias devem dialogar entre si, tudo é transversal, todo assunto se relaciona. Educação se relaciona com saúde, que se relaciona com esporte, lazer e cultura, que se relaciona com segurança alimentar, que se relaciona com segurança hídrica, que se relaciona com obra. Todos os assuntos estão interligados e nós temos a transversalidade no nosso plano com a promoção de direitos humanos. Então, essa seria uma redução de 15 para 10 secretariados. Isso não é uma medida de austeridade, porque o Partido dos Trabalhadores não faz política de austeridade. Política de austeridade mata. Política de austeridade mata, e está matando. E a gente vê isso no plano federal. A emenda constitucional 95, que foi aprovada pelo governo golpista do Michel Temer, e a reforma da Previdência aprovada pelo genocida Bolsonaro, diminuíram em muito os repasses de recursos da União para os estados e municípios. Tanto é que nossas finanças estão combalidas. A gente não recebe mais recursos nem da União e nem do Estado. Eles destruíram o fundo de participação dos municípios e os repasses do INSS. Então, nós precisamos criar dentro do município de Valinhos as lógicas econômicas para fazer nossa economia voltar a girar. Então, uma redução de 15 para 10, essa redução de vencimento bruto dessa estrutura, né, de secretários e diretores, nos possibilita, no ano de 2021, criar uma renda básica municipal para as pessoas que estarão em condição de extrema vulnerabilidade. Dito isso, nós passamos para a etapa 2. Nosso setor produtivo de comércio e de serviços que passou por extrema dificuldade, terminou, né, Fernando? Pode terminar o raciocínio. Tá. Que passou por extrema dificuldade nesse período de pandemia, o banco privado não dá crédito, o banco privado ele não atende a população, o banco privado visa lucro. É por isso que a gente prevê a criação de um banco comunitário municipal para fomentar as nossas atividades, né, produtivas, do comércio, serviço, agricultura dentro do município de Valinhos. E a moeda social é um valor em real do orçamento transferido para um fundo específico. Isso existe, não é invenção da roda. Isso foi aplicado no estado do Tocantins, né, em uma cidade que era muito pior a situação, e fez com que a cidade se desenvolvesse economicamente, tivesse uma grande oferta de serviços públicos e uma qualidade de vida melhor do que a nossa. Esse valor transformado em moeda social, que nós demos o nome de Jequitibá, né, ele é um valor que pode circular apenas no município de Valinhos. Então, com essas medidas, a gente cria uma lógica de circulação de dinheiro na cidade, porque o município de Valinhos hoje é uma cidade que faz com que sua população vá consumir em Campinas. Nós não temos uma lógica de consumo interna. E o último ponto, rapidamente, depois eu posso explorar mais, é a promoção de segurança alimentar. A pandemia está deixando as pessoas desempregadas, com fome e adoentadas. O dever do Estado é cuidar das pessoas. O dever do Estado é, nesses momentos, prover. Só que a gente não quer criar uma lógica de clientelismo, por isso que nós temos as medidas econômicas. Mas quem tem fome tem pressa, e a gente encontra as respostas para a fome
na agricultura de Valinhos, que tem sido sufocada pelo poder público. A agricultura de Valinhos tem o poder de fornecer comida de qualidade para a nossa população, na merenda e para as pessoas vulneráveis. Esse é o plano emergencial, depois eu posso explorar o restante do plano, que é o plano de reconstrução da cidade, porque Valinhos precisa ser reconstruída. Ok. Bom, obrigado. Agora vão ser feitas as perguntas, né, com tempo de resposta aí de 3 minutos, mais ou menos. Né? Pergunta 1. Valinhos tem hoje uma dívida de cerca de 700 milhões de reais. Qual a sua estratégia para governar com essa dívida e ainda viabilizar economicamente o município? Quais atividades econômicas o senhor pretende fomentar? Indústria, comércio, agricultura, turismo? E como fazê-lo? Essa dívida é o seguinte, né? O primeiro ponto é que é sim possível governar uma cidade endividada como essa, lembrando que o estado de São Paulo é o estado mais endividado da União, né? E a lógica do governo tucano, do PSDB, que nos governa há mais de 3 décadas, é fazer grandes obras. E se eles conseguem fazer grandes obras, nós conseguimos fornecer serviços públicos de qualidade em Valinhos. Mas para isso a gente precisa inverter a lógica econômica da cidade. Hoje, Valinhos é uma cidade que depende de repasses do recurso federal, de recursos da União e de uma única matriz tributária, que é a IPTU. Por quê? Porque Valinhos fez com que a especulação imobiliária sufocasse, o Plano Diretor 3 fez com que a especulação imobiliária sufocasse nossa atividade agrícola, que é uma atividade que Valinhos nasceu com essa vocação, e o poder público fez com que todas as indústrias da cidade praticamente se debandassem para outros municípios, certo? Então, como é que nós prevemos lidar com essa dívida? Primeiro que a gente não tem um compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, sendo que nos instrumentos de direito, e eu sou bacharel em direito, eu posso afirmar isso com clareza, nós podemos fazer uma auditoria pública cidadã dessa dívida, porque dívida prescreve, e a gente tem que analisar essa dívida. Hoje a prefeitura fica pagando os juros, não amortiza a dívida, e esses juros, pagamento de juros, só servem a especuladores monetários, né? Todo mundo sabe o que é título de dívida pública, são aqueles especuladores que especulam dinheiro e ganham dinheiro com a tragédia de um município, como o nosso. Né? Mas precisamos inverter a lógica econômica de Valinhos, nós precisamos de novas centralidades econômicas. Por isso que a gente fala em rompimento dos contratos milionários que a prefeitura tem com 2, 3, 4 empresas. Nós temos um contrato milionário com a Corpus, que paga salário mínimo para seus funcionários. Nós temos um contrato milionário com a Ester, que é absurdo a gente mandar resíduo sólido, reciclável, para um aterro, sendo que a gente poderia incentivar o cooperativismo local. Nós tínhamos uma cooperativa e a prefeitura fez de tudo para inviabilizá-la. Né? A Corpus faz serviço de zeladoria no bairro, é um absurdo. O serviço de zeladoria da Corpus, de acordo com lá os critérios da prefeitura, não atende a população do bairro. Então a gente prevê o quê? A gente prevê, primeiro, uma revolução do cooperativismo. Esses contratos milionários seriam revertidos em cooperativas. Cooperativas de bairro, cooperativas de merendeiras, cooperativas agrícolas, né? Uma série de cooperativas. Por quê? Porque esse dinheiro tem muito mais valor na mão de um cooperado, na mão de um cidadão, do que na mão de um milionário. O milionário, ele visa lucro. O cooperado, ele visa trabalho, renda e dignidade. E ele compreende e sabe fazer melhor do que essas empresas que não conhecem a nossa realidade local. Então essa seria a primeira revolução. A outra é a mudança de perfil de cidade, que a gente não quer mais uma cidade dormitório de luxo, a gente quer uma cidade que tenha ampla atividade cultural, a gente tem uma vocação cultural fortíssima e nós vamos privilegiar a auto-organização dos agentes de cultura de Valinhos, né? As vocações gastronômicas que são desenvolvidas em alguns lugares, o turismo, nós precisamos criar uma lógica de turismo em Valinhos, porque é inadmissível nós mesmos, nós valinhenses, saímos de Valinhos para consumir qualquer coisa em outra cidade. Nós temos que trazer as pessoas de Campinas para consumir aqui, as pessoas de Vinhedo para consumir aqui, as pessoas da capital para consumir aqui. Porque São Roque faz isso, Jundiaí, que é muito maior que nós, faz isso, Jaguariúna faz isso, o Circuito das Águas faz isso, e nós que estamos no Circuito das Frutas não conseguimos fazer. Então, a gente vai reverter completamente a lógica econômica da cidade e mudar, vamos diversificar, porque sobreviver de IPTU não dá.
A especulação imobiliária não sustenta o município. Ok. Pergunta 2. Como o senhor vê a revisão da lei do plano diretor e da lei do uso e ocupação do solo, que está em sua fase final de tramitação no Executivo? Se não for aprovada esse ano e o senhor for eleito, qual vai ser o encaminhamento que dará a essa revisão? E se aprovada ainda esse ano, o senhor já pensou como seria o município nos 4 anos de seu mandato sob essas leis? A revisão do Plano Diretor 4 é promovida pela empresa GeoBrasilis e pelo prefeito senhor Orestes Previtali, com a coordenação do secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Pedro Medeiros, é um show de horrores. Um show de horrores. Eu já falei isso parece um tanto virulento, mas esse projeto que está sendo entregue para Valinhos, se ele não for aprovado até o próximo ano, e tomara que não seja aprovado, porque é muito ruim, é horroroso, e ele possui o condão de destruir, de inviabilizar completamente a vida na cidade, ele será sumariamente ignorado. Esse processo é todo ele viciado. A participação popular, e aqui eu vou mencionar a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, o Mobiliza Plano Diretor e tantas pessoas que foram lá formular, debater, foi sumariamente ignorado. Essa associação que eu tenho o prazer de ser entrevistado hoje, produziu documentos técnicos falando dos vazios urbanos no centro da cidade, foi ignorada. Não houve participação popular, foi um processo todo ele viciado que não nos serve. Não tenho compromisso nenhum com esse processo de plano diretor. Então eu torço muito para que ele não seja aprovado. E se eles tentarem aprovar isso no período eleitoral, o Partido dos Trabalhadores vai judicializar a questão e nós não permitiremos que ele seja aprovado a toque de caixa num período eleitoral e em meio à pandemia, um processo todo ele viciado. Só que, Fernando, nós também temos muitas críticas ao Plano Diretor 3, porque o Plano Diretor 3 foi que permitiu o avanço da especulação imobiliária sobre áreas rurais, né? E isso gera impacto. Eu estou aqui falando com uma entidade de classe e as pessoas precisam compreender isso. Valinhos está saturada. Valinhos está saturada. A gente não tem mais condição de fornecer água. Tanto é que as torneiras estão secas, né? E os projetos, os planos de governo dos outros candidatos, eu preciso mencionar isso, falam em aumentar a captação de água do rio Atibaia. Nosso plano de governo é radicalmente contra isso. A gente quer ser autossuficiente com nossas bacias, porque primeiro que a gente tem água de qualidade no município e nós precisamos preservar o meio ambiente, precisamos preservar a Serra dos Cocais e as nossas bacias. Nós somos privilegiados na questão hídrica e não precisamos da água do rio Atibaia, que é uma água de baixa qualidade, tanto é que a água ela sai quase branca na torneira de tanto cloro, né? Que é colocada para retirar os poluentes, é uma água contaminada com agrotóxicos, né? Agrotóxica é a realidade do Brasil, né? Agrotóxicos dos mais tóxicos que possíveis, quase todos os que são liberados no Brasil são proibidos na Europa, por exemplo, né? E lembrando que o rio Atibaia ele serve ao sistema Cantareira, ele está dentro desse contexto, então a prioridade dele é abastecer a capital. E lembrando que a gente tem que ter responsabilidade metropolitana. Falta responsabilidade metropolitana. Campinas abastece 95% de água do rio Atibaia. A gente vai inviabilizar a vida em Campinas, então nós somos radicalmente contra esse plano diretor e nós proporemos outro processo garantindo a efetiva participação popular, transformando essa cidade numa grande tribuna. Quem vai decidir o plano diretor não sou eu, Thiago, não é uma empresa, é a participação popular, Associação, né, de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, o Mobiliza Plano Diretor e todo mundo que quiser participar. Essa é a resposta. Nós não temos compromisso nenhum com esse plano e denunciamos que esse processo é viciado, truculento e antidemocrático. Okay. Pergunta 3, quase uma continuação. Há pouco tempo foi afirmado pelo secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Valinhos que Valinhos não tem problema com abastecimento de água. Contudo, nos últimos dias temos observado falta de água sistemática em vários bairros. Como o senhor vê a questão da água em Valinhos
E caso entenda haver uma deficiência, como pretende encaminhar? O senhor acredita haver uma relação entre esses problemas de abastecimento e aumento da área urbana do município? Com toda certeza. Com toda certeza há um problema gravíssimo do aumento da área urbana e impermeabilização imediata dos nossos córregos, né? Aquela parte da planície aluvial, né? Aqui em Valinhos nós intervimos em quase todos os cursos d'água da cidade. Valinhos tem um órgão de Estado, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer a denúncia, que isso tem relação com o governo do estado, que é o Instituto de Geografia e Cartografia do estado de São Paulo. Um dos órgãos mais importantes do estado de São Paulo vai acabar porque não há concurso público, as pessoas que trabalham lá estão envelhecendo e quando elas falecerem, o órgão terminará. Esse órgão fez um mapa de nascentes em Valinhos anos atrás, é um estudo muito criterioso, é um estudo de campo, né? Eles vêm, consulta, Valinhos é riquíssima, era riquíssima em nascentes, né? Porém, a especulação imobiliária construiu seus condomínios em cima de inúmeras nascentes. Nós temos um condomínio da cidade que se chama Morada das Nascentes, onde é que as nascentes moram? Soterradas embaixo de alguma casa, né? Ali próximo do shopping tinha uma nascente, né? Eu não sei ainda como é que está a situação dela, porque a prefeitura foi e canalizou uma nascente. Como é que se canaliza? Isso é crime ambiental. O Código Florestal proíbe esse tipo de intervenção, né? Proíbe esse tipo de intervenção. Aqui próximo ao Hospital Galileu, próximo onde eu moro, quando eu era mais novo, a água vertia na rua. Não tem mais, tem um condomínio no lugar. Então, obviamente, que a especulação imobiliária acabou e comprometeu muito a segurança hídrica do município de Valinhos. Porém, é possível reverter. É possível reverter, né? Nós temos que proteger nossos mananciais. Tem uma falsa ideia de que a Serra dos Cocais é uma caixa d'água. Ela não é uma caixa d'água. Ela é uma caixa d'água furada, né? Não há capacidade de reservamento de água lá na Serra dos Cocais, no topo. A formação rochosa dela faz com que a água seja absorvida e escorra até a bacia aqui embaixo, no córrego Bom Jardim, até o CLT. Então, nós precisamos criar verdadeiros corredores verdes com pagamento de serviço ambiental, proibir a impermeabilização do solo na Serra dos Cocais, proibir a impermeabilização do solo próximo das nossas bacias e mais, promover de fato o aumento dos nossos reservatórios, porque essa obra que foi feita no CLT pelo Pedro Medeiros, inclusive, em parceria com o DAE, foi muito mal executada, feita fora do tempo correto, né? Aí teve que usar dragagem, a obra fica mais cara. No momento de estiagem, você consegue tirar aquela terra dali de forma mais simples. Vocês são engenheiros, vocês sabem disso, né? Eles fizeram no período errado, né? Nada fizeram quando teve a crise hídrica no município de Valinhos, deixaram acontecer, ficou brigando por 2 metros cúbicos de água do rio Atibaia com a Sabesp, né? Isso é absurdo, sendo que a gente é privilegiado na questão de bacia hidrográfica. E tem mais, o nosso plano de governo fala muito sobre o Ribeirão Pinheiros. Nós não podemos admitir que o nosso maior curso d'água seja tratado como o Rio Tietê. A água chega em Valinhos limpa, ela é contaminada, ela é poluída com despejo ilegal em Valinhos. É o nosso maior curso d'água com maior vazão e a gente não aproveita uma única gota de água. Nós temos que cuidar do Ribeirão Pinheiros e usar a água do Ribeirão Pinheiros para abastecimento. Nós temos que ser autossuficientes em abastecimento. Nós temos que promover, gerar água no município e gerar segurança hídrica. Não há vida sem água. Não há vida sem água. E o Pedro Medeiros, o que ele fala não se escreve, né? Então as informações dele são sempre equivocadas. É dessa forma que ele trabalha e não por acaso temos tantas críticas à atuação dele e desse governo e do governo anterior também do Cleiton Machado. Okay. Pergunta 4. O senhor acha importante ter à frente das secretarias e diretorias técnicas profissionais formados nessas áreas? Como o senhor pretende tratar a questão dos funcionários comissionados, já que a Justiça impôs o cumprimento das regras limitando a indicação desses funcionários? E o senhor tem alguma proposta de modernização e informatização da gestão? Sim. Nosso plano de governo, um dos eixos, ele é a gestão pública eficiente, né? E nós trabalhamos com a ideia de valorização do funcionalismo público. O funcionalismo público é o coração do Estado, né? Na minha atividade profissional, privada, eu tive a oportunidade de ter contato com inúmeros
funcionários públicos da prefeitura, funcionários de carreira, que são absolutamente técnicos, né, que têm respostas, assim, é impressionante a qualificação técnica dessas pessoas para resolver os problemas da cidade. O problema é que o modelo de administração pública hoje, com esses cargos políticos comissionados, dos arranjos políticos que eles fazem, né, e aí eu vou falar como é que é a lógica, né? A lógica é o seguinte: na última eleição nós tivemos 3 candidaturas, né? 3 candidaturas. 2 delas, né, promoveram uma cena curiosa, né? Eles concorreram entre si no dia da apuração, eles se abraçaram, na semana seguinte já estava no governo, né? E aí esse arranjo vai, nomeia um, nomeia outro, e esses espaços que poderiam ser ocupados por servidores públicos de carreira que têm qualificação são ocupados por pessoas sem qualificação nenhuma, por um mero arranjo político. Nós, obviamente, nos opomos a esse modelo de administração pública. Obviamente, nós temos cargo de nomeação política, que é o secretariado, né? Só que dentro desse secretariado, nós vamos buscar... Primeiro que a gente quer construir esses nomes, né? Nos perguntaram, você tem nome já para a cultura? Não, não tenho. Eu não dialoguei com o pessoal da cultura ainda. Você tem nome para secretário? Não, a gente tem que construir. Se a gente fala em participação popular, a gente tem um período de transição governamental, né, caso eu vença a eleição, que é justamente para construir com os maiores interessados da população quem serão essas pessoas, né? Mas eu posso dizer que a formação acadêmica da pessoa, ela não necessariamente é qualificação política para assumir determinado cargo, e eu vou citar um cargo, uma secretaria que eu não vou colocar ninguém na área, que é a Secretaria de Segurança Pública. Nós discordamos radicalmente da lógica de guarda municipal com poder de polícia e colocada numa lógica de quartel. O guarda municipal tem que fazer segurança patrimonial. Não pode ser agente de violência contra a juventude de Valinhos. Então, ali, por exemplo, eu tenho uma ideia de colocar alguém com formação em direitos humanos, com formação em assistência social, para inverter essa lógica, né? E os outros nomes a gente vai construir com a população e vamos promover um censo do servidor público. Primeiro que eles têm mais de 20% de perdas acumulado ao longo dos últimos períodos, né? Nós temos ali licenças-prêmios que não foram pagas, eles tiveram um dissídio que a prefeitura municipal jogou para a mídia como se fosse aumento. Isso é desonesto, gente. Como é que você ataca o funcionário público dessa forma? Não era aumento, era dissídio. E depois disso veio o confisco do Vale Prev, que não foi auditado. O Vale Prev não é deficitário, ele não precisava adequar de 11% para 14%. Então a gente vai fazer um censo do servidor público, recompor as perdas. Valinhos gasta muito menos do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal com funcionalismo público. A gente precisa valorizar o funcionário público, promover condições materiais para que ele desenvolva o seu trabalho com dignidade. E realocação dos funcionários públicos. Funcionário público não pode estar alocado no gabinete do prefeito. Funcionário público tem que estar alocado dentro de sua respectiva secretaria, trabalhando próximo de sua casa, sabe, com qualidade. Então, essa será a nossa forma. E lógico que vai ter informatização, porque a gente precisa tirar Valinhos do século XIX. Né? Aquelas pilhas intermináveis de papel dos processos administrativos é surreal aquilo. Não é por acaso que a população, quando faz um protocolo, nunca tem resposta. O processo entra ali dentro e se perde. E aquela cobrança inconstitucional de taxa de protocolo também cairá, porque o protocolo ele tem que estar disponível em cada equipamento público que existe no bairro. A prefeitura não vai mais ser centralizada, ela tem que se descentralizar. Cada equipamento público tem que ter um departamento de protocolo da prefeitura. Isso espalhado pelo nosso território. Quais as suas posições e propostas com relação à habitação para a população de baixa renda, condomínios de loteamentos fechados, a APA da Serra dos Cocais, a Fazenda Fonte Sônia e ocupações irregulares? Então vamos lá. Esse ponto é essencial porque no nosso plano de governo a gente aponta que Valinhos cresceu demais. Valinhos tinha em 1996 60 mil habitantes, quando nós completamos 100 anos. Hoje a gente tem 131 mil. Então, a gente não pode sair liberando mais condomínios, né, de luxo, trazendo pessoas de fora, né, da capital, a classe média alta, até porque esse pessoal não quer mais vir para Valinhos. Assim, o pessoal precisa compreender. O trânsito da cidade hoje é caótico.
Aquela qualidade de vida que eles encontravam, né, no começo do século, já não se tem mais em Valinhos. Então, a gente fala que não liberaremos mais condomínios desse perfil e somos radicalmente contra a verticalização do município de Valinhos, principalmente próximo da Serra dos Cocais, que é o nosso patrimônio paisagístico, né? Isso é uma ofensa de direitos humanos. Eu, da minha casa, tinha uma bela visão da Serra dos Cocais, hoje eu vejo um prédio, né? Hoje eu vejo um prédio. Mas temos um déficit habitacional. Temos pessoas... O acampamento Marielle vive a síntese disso, né? Porque se tem tanta gente lá e as pessoas questionam, é porque o município não é capaz de dar respostas para essas pessoas, né? Então, vamos inverter essa lógica. Chega de especulação imobiliária. E como a própria associação, né, apontou a grandes vazios urbanos, né, na mancha urbana de Valinhos. Habitação popular não pode ser em local afastado do centro. Pessoas pobres têm direito de morar em regiões centrais com oferta de serviço público. Então, as habitações serão nessas regiões. Chega de colocar nossa população pobre em guetos. Chega, a gente não quer mais colocar nossa população pobre em gueto. Então, elas ocuparão, né? E o nosso modelo, o modelo que a gente prevê, é o modelo de mutirão, cooperativista. Eu vou citar aqui o nome de uma liderança do município de Valinhos, o senhor Ângelo Valdez, Jardim União, o único bairro de Valinhos construído pelo método de mutirão, né? Curiosamente, todo mundo faz questão de ignorar o papel que ele desempenhou como liderança do bairro naquela época, né? Mas é um papel sensacional, deu dignidade para aquelas pessoas. As pessoas, elas não precisam de casas num modelo que vem pré-fabricado da CDHU, né? Elas precisam construir a casa no modelo que lhes atenda. E o modelo é o mutirão, é na forma do cooperativismo. Valinhos tem que incentivar esse modelo e nas áreas centrais. Não vamos empurrar nossa população pobre para áreas distantes do centro que não tem serviço público nenhum, né? A gente pega essa população e empurra ela para uma área distante, ela fica à mercê, ela fica à própria sorte. O nosso sistema de transporte público em Valinhos é horroroso, não atende às demandas da população e eles ficam sem serviço público nenhum. Qual que era o restante da pergunta, Fernando? Vamos lá, habitação para a população de baixa renda, condomínios loteamentos fechados, APA, Serra dos Cocais, Fonte Sônia e ocupações irregulares. Isso, as ocupações irregulares a gente precisa construir com ele, porque a gente também não acredita no método de mudança abrupta. Esse método ele é violento, né? O Estado de São Paulo faz isso, a gente precisa construir dentro dessa lógica de ocupação dos vazios urbanos centrais. APA da Serra dos Cocais e Fonte Sônia. Nós precisamos a APA ela não é suficiente. A APA ela não é suficiente. A APA, você delimita um território, o entorno dela ocorre uma hipervalorização. Então, essa população pobre que mora no entorno acaba sendo empurrada para uma outra área, porque ali vai ser ocupada pela classe mais alta. Nós precisamos ter no município de Valinhos, e a gente colocou isso no plano de governo e assumimos compromissos, de criar o livro. São 2 decretos que não foram feitos até hoje. O livro do tombo e o livro do registro, e dar caráter deliberativo ao CONDEPAV, porque nós precisamos tombar esses 2 patrimônios culturais e paisagísticos, sem depender do processo do CONDEFAT. O CONDEFAT é um excelente órgão, mas ele não consegue compreender a realidade local. No nosso projeto é tombamento, preservação total. Não é uma pequena área delimitada, é preservação total. É um patrimônio histórico. A Serra dos Cocais, ela no seu bioma encontra resquícios de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Nenhum lugar do Brasil tem isso. Nós temos cavernas, nós temos uma fauna diversa, nós temos uma diversidade tão grande e a gente vai proteger através de tombamento. Tombamento, instrumento de direito existe, a Prefeitura de Valinhos nunca fez isso, são apenas 2 decretos, 2 atos administrativos, que não foi feito por falta de vontade política e porque o projeto deles é de destruição da Serra dos Cocais e da Fonte Sônia. Okay. A última pergunta. Como o senhor vê os conselhos municipais e a participação popular, tanto nas decisões quanto na fiscalização das ações do governo? O senhor seria a favor de alterações nas legislações dos conselhos, tipo aprovação de matérias por 2/3 dos componentes? 2/3 do componente. Hoje é metade mais um, né?
O conselho, a questão do conselho é uma questão muito complexa, porque como ele tem paridade, né, metade é administração pública e metade é sociedade civil, nós temos hoje, assim, grande parte dos conselhos, para você se candidatar a ele, você tem que estar vinculado a uma entidade com CNPJ, registro, né? Isso faz com que algumas entidades da sociedade civil mais alinhadas com a administração pública, né, relativize a paridade. Por isso que os conselhos, muitas vezes, eles não conseguem expressar a vontade da população. Então, a gente precisa reformular a forma de participação do conselho. Primeiro, o conselho de direito é essencial para a democracia. Nós temos poucos conselhos, nós não temos um conselho de direitos humanos. O Conselho Municipal de Direito da Mulher está em vias de encerrar as atividades por inércia do poder público. É uma lástima isso. Nosso projeto prevê o fortalecimento dos conselhos, mas a gente precisa também dialogar para corrigir essas incoerências que acontecem no processo, né? Precisamos corrigir isso. Na minha opinião, né, uma pessoa, um cidadão, porque ele tem capacidade política ativa, né, a Constituição conferiu isso a ele, ele é um cidadão, ele tem pleno gozo de seus direitos políticos, ele pode se candidatar a uma vaga. Então, a gente precisaria corrigir isso. Criar os conselhos que faltam, como o Conselho da População LGBTQIA+, Conselho de Direitos Humanos, que é essencial, né? Com paridade, com essas possibilidades. Então, a gente, sim, prevê uma alteração legislativa aí para que um cidadão ele possa se candidatar sem necessariamente estar vinculado a uma entidade. Fortalecimento dos conselhos é essencial, só que não basta. Ele é essencial, mas não basta. Nós precisamos construir em Valinhos uma cidade que seja uma grande tribuna de participação popular. Valinhos é a capital dos espaços ociosos. Ela não é a capital do Figo Roxo, né? É impressionante como nossas praças não há ocupação pública. Nós queremos transformar as praças de cada bairro em locais de discussão política, onde a prefeitura vá até as pessoas e discuta de forma horizontal, né? O pessoal fala muito, eu vou dar voz para a população. A população não precisa de voz, ela já tem. Ela precisa ser escutada, né? Então, a gente precisa construir as conferências municipais, usar os instrumentos que estão previstos na Constituição, como plebiscito e referendo, não é utilizado em Valinhos. Só para mencionar um caso, Fernando, as grandes políticas sociais do governo Lula e Dilma foram construídas através de grandes conferências nacionais. A primeira política pública para a população LGBTQIA+, nacional, foi formulada com delegações de todos os estados do Brasil em Brasília. Se no âmbito da União conseguiram trazer pessoas da comunidade LGBTQIA+, para Brasília para construir de forma horizontal uma política pública que lhes atendesse, a gente não consegue fazer num município de 131 mil habitantes? Lógico que a gente consegue, né? Aí a gente vai cair naquelas duas vias. Você vai ter coragem de fazer isso ou você vai ser covarde e vai continuar com uma prefeitura centralizada, personalista, né? E absolutamente hostil à participação popular. Então, a gente prevê a radicalização da democracia. Isso está em nosso projeto. A democracia em Valinhos será radicalizada. Os conselhos terão papel deliberativo, né? Não serão aparelhados pelo poder público. A gente vai corrigir essas distorções conversando com os conselheiros, porque não sou eu, Thiago, que vou dar as respostas para isso, né? Não tenho esse condão. Isso será construído com as entidades, com a população, enfim, será construído através de uma conferência municipal. É essa a resposta. Ok. Bom, eram essas as perguntas, né, que a gente queria fazer. E agora o senhor tem mais 3 minutos aí para suas considerações finais. Então tá. Olha, eu agradeço demais a oportunidade. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, um diálogo entre o Partido dos Trabalhadores, a nossa candidatura, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, já é um anúncio do que será o governo do Partido dos Trabalhadores. Um governo de interlocução, um governo onde a gente vai estabelecer pontes com todos os setores da sociedade, onde a gente vai formular a política pública, compreendendo a nossa população e nossas entidades como sujeitos políticos autônomos, né, que são, né? A gente não quer a nossa população replicando as lógicas viciadas da administração pública.
Toda e qualquer política pública será formulada dessa forma. A gente defende orçamento participativo, caravana da cidadania, conferência municipal, né, a ocupação dos espaços públicos com esporte, lazer e cultura, uma mudança radical no perfil econômico da cidade, da forma que a gente se relaciona em Valinhos, né? Essa estrutura toda da administração pública nos empurra para outras cidades, né? A gente quase não tem espaço de socialização na cidade, nós não nos conversamos, né? É impressionante, há um abismo entre as pessoas, entre as entidades e a população, porque não é falta de vontade das pessoas, é a forma que a administração pública se organiza que fez com que as pessoas se acostumassem com isso e simplesmente não se enxerguem parte de processo político nenhum. Por isso que nós falamos em revolução, a revolução da participação popular, a revolução das novas centralidades econômicas. Nós não queremos mais grandes contratos abastecendo bolso de milionários. Nós precisamos gerar emprego e renda no município, ter uma cidade que prestigie seus agentes culturais, que os compreenda como trabalhadores, uma cidade que tenha uma educação melhor. A nossa educação está muito precarizada, a saúde de Valinhos está precarizada. Nós, nessa lógica de contratos milionários, nós abastecemos o bolso de inúmeras clínicas e não temos um hospital municipal. Nós vamos promover segurança hídrica, protegendo os nossos mananciais. Valinhos tem a capacidade de ser autossuficiente em recurso hídrico. E Valinhos tem um enorme potencial de inverter a ordem. Mas não basta ter um projeto tecnocrata, não basta ter um projeto ali com... projetos, aquela coisa, o lugar comum, aquela mesma coisa de sempre. A gente precisa pensar fora da caixa. E a população de Valinhos tem respostas para isso. Quando a gente vai em cada bairro, a gente ouve as pessoas sabem as suas realidades, elas sabem como resolver seus problemas, elas sabem como aquele espaço público deveria ser, né? Então, precisamos radicalizar a democracia, precisamos revolucionar Valinhos, e nosso projeto é um projeto de revolução. Ele não é um projeto fechado, porque nós estamos dialogando com a população, continuaremos dialogando com a população, com as entidades de classe, né, com todas as pessoas, e o nosso governo, se eleito, será o governo da participação popular, e se nós perdermos a eleição, o Partido dos Trabalhadores não é uma legenda eleitoreira. No dia 16 de novembro, nós estaremos com a população fazendo política. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Agradeço demais e enalteço mais uma vez esse espaço democrático, o papel democrático que vocês cumprem e a cidadania que vocês exerceram nesse processo de plano diretor que, lamentavelmente, a prefeitura desprestigiou. Aquilo que vocês apresentaram é de grande valor para o Partido dos Trabalhadores, não tenha dúvida nenhuma disso. A gente agradece a sua disponibilidade, né? A gente deseja uma boa sorte aí nessa disputa. E ainda a gente gostaria de ressaltar que, como em todas as outras oportunidades, independente de partido e ideologia, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos se coloca sempre à disposição para auxiliar nos assuntos que nos competem, né? Principalmente os assuntos técnicos, visando o bem-estar da sociedade valiense e do município de Valinhos. Obrigado. Obrigado.